Tananana. 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 Bah, se não dá, isso aí tá muito chato. Bota uma música melhor. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e esse é o Cientificaliente, o canal que permanece com a ciência do amor de um jeito diferente. O vídeo de hoje é sobre o modelo de investimento de Carol Husbold. No momento do lançamento desse vídeo, esse aqui é o único vídeo do YouTube sobre essa teoria em língua portuguesa. Isso aqui então só tem um vídeo em língua portuguesa sobre essa teoria e esse vídeo é esse que vocês estão assistindo. Mesmo que você esteja vendo depois, que surja um outro vídeo, ninguém tira do Cientificaliente que ele vai ser o primeiro canal a falar da teoria do modelo de investimento de Husbold, canal pioneiro no Brasil e em língua portuguesa. O que é essa teoria? Se você já teve numa relação, num relacionamento e não sabia se queria continuar ou terminar, você fica naquela dúvida. Será que eu fico na minha relação? Será que eu termino? Será que eu vou para casa, volto para os meus pais? Será que continuo na casa do meu namorado, meu marido? O que eu faço? Né? A gente vai ficar pesando aqueles prós, contras daquela relação. Né? O que faz essa pessoa permanecer ou terminar no relacionamento? São apenas três coisas, são três elementos. Então, você sabendo esses três elementos, você organiza a sua cabeça durante isso. Então, se você está em dúvida se quer sair, se quer continuar na sua relação, assista esse vídeo até o final, porque esse vídeo vai organizar suas ideias. Então, isso é um vídeo que vale muito a pena. Mas antes de contar para vocês quais são esses três elementos, eu queria falar um pouco, bem brevemente, sobre quem foi a Carol Husbold. Carol Husbold foi professora na Vrije University em Amsterdã, na Holanda. Então, não só lá, mas em vários lugares. Ela morreu de câncer uterino em 2010, então nos deixou mais ou menos recentemente, né? Então ela recebeu o seu BA, seu bacharelado na área de Sociologia, pela UCLA, Universidade da Califórnia em Los Angeles, em 1974, e foi PhD em Psicologia pela University of North Carolina em Chapel Hill, também uma grande universidade dos Estados Unidos, isso em 1978. Foi muito tempo professora em Chapel Hill, onde ela fez o doutorado, PhD, que é a mesma coisa, né, para quem não sabe. Então, entre 86 e 2004, ela foi professora lá e desenvolveu várias teorias da psicologia social, como o modelo de investimento nos processos de comprometimento, que é o que nós vamos ver no vídeo de hoje, e o modelo teórico de acomodação, efeito Michelangelo. Eu não vou comentar sobre o que seriam essas coisas. Google tá aí para vocês procurarem, ou mesmo Cientificaliente, quem sabe um dia vai fazer vídeo sobre esses modelos teóricos. Certo? Mas então, vamos falar desses três elementos, ou vamos falar desse modelo teórico. Então a gente tem três elementos, esses três elementos levam ao compromisso, e quanto maior o compromisso, maior a probabilidade da gente decidir permanecer na nossa relação ou não. Basicamente é esse o nosso modelo teórico, né? Então vamos para o nosso discutir quais são os nossos três elementos. Elemento número 1, satisfação com o relacionamento. Sim, um dos elementos é satisfação com o relacionamento. Aqui no Cientificaliente a gente tem uma playlist só sobre satisfação no relacionamento. Não vou apontar, mas eu boto em algum lugar essa playlist, né? E o que é a satisfação do relacionamento para Husbold? Então, o que a relação oferece comparado com expectativas individuais, tá? Para Husbold e para muitos outros pesquisadores é o mesmo conceito. O que eu espero da relação e o que ela me oferece comparado com essas expectativas. Se ela supera minhas expectativas, eu vou estar satisfeito. Se a minha relação é abaixo do que eu espero da relação, isso vai me gerar insatisfação.
Quanto mais próximos estiverem dessas preferências, então maior satisfação vai ser encontrada, né? Então se supera ou se é igual, né? Se também é ah, isso já me gera satisfação, já é suficiente para eu estar satisfeito. Se supera, eu estou mais satisfeito ainda com a minha relação. Número 2, qualidade das alternativas. Como é que você percebe as alternativas no ambiente externo do relacionamento, fora da tua relação? Como é que você vê as outras alternativas, né? Se você terminar o relacionamento, tu acha que vai ser fácil arrumar alguém igual ou melhor àquela pessoa? Tu acha que isso é muito fácil, né? Tá cheio de gatinho dando sopa ou de gatinha dando sopa, né? Então isso a gente tem que olhar pra fora, assim, se eu vou terminar aquela relação e não vai ter ninguém igual ou melhor que aquela pessoa, isso faz eu ficar naquela relação mesmo que eu não goste, porque se eu terminar vai ser pior. Então eu tô olhando as alternativas. Ficar sozinho é melhor do que estar naquela relação também é outra pergunta que você tem que se fazer. Que às vezes ficar só é melhor do que estar mal acompanhado, né? Tem gente que prefere estar mal acompanhado, mas enfim, são escolhas pessoais, tá? Então essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. A ideia é, se eu terminar essa relação, como é que vai ser minha vida? Se eu terminar essa relação, o que vai acontecer de mim? Então será que eu vou me reerguer rápido? Vou demorar para me reerguer? Então essa questão de analisar a concorrência, então é uma coisa que as pessoas fazem para tomar uma decisão se vão terminar ou continuar naquela relação. Número 3, tamanho do investimento. Então o número 3 ele vai falar do quanto que você agregou, aplicou no relacionamento, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista afetivo. Então essa é uma pergunta se vamos fazer, vocês construíram algum patrimônio juntos? Essa é uma relação que tem muitos anos. Você já deu muito afeto para aquela pessoa. Então é muito mais difícil a gente largar essa relação na qual a gente vai olhar para trás e ver que tem um histórico de bons momentos juntos. É muito difícil de largar uma relação assim, na qual a gente se doou muito para aquela relação, na qual a gente investiu bastante. A gente nunca gosta de perder dinheiro, né? Então se eu botei muito dinheiro, sei lá, num negócio, numa loja, eu quero que aquela loja dê certo, né? Vai ser difícil eu abandonar, ver que aquela loja tá dando errado depois de botar tanto dinheiro e sair fora, né? Porque a gente não quer perder dinheiro. E com relacionamento é a mesma coisa. Putz, eu me doei para aquela pessoa, dediquei meu tempo de afeto, poderia estar fazendo outras coisas, mas me dediquei àquela pessoa para fazer a coisa dar certo. Então, mesmo que eu veja que a coisa está dando errado, se eu olhar para esse histórico do quanto que eu me doei, do quanto que eu dei de energia e mesmo eu ou outra pessoa, enfim, isso torna difícil terminar a relação. Esses 3 elementos que eu falei, que são a satisfação no relacionamento, qualidade das alternativas e o tamanho do investimento, eles vão nos levar ao comprometimento. Então, são os 3 elementos da teoria de Roosevelt que vão nos levar ao comprometimento. O que é comprometimento ou compromisso, né? Isso aqui nós já vimos, para quem está seguindo o canal, na teoria triangular do amor, que também tem uma playlist que também vai ter um link ou, sei lá, card ou descrição. Depois, na hora de editar, a gente vê onde é que vai estar o link. Mas existe uma playlist da teoria triangular do amor e o conceito de compromisso de Roosevelt é bastante associado ao conceito de compromisso de Sternberg, né? Então, ou seja, o que vai me comprometer com relação àquele aspecto racional, do que vai me fazer querer me doar mesmo para aquela relação de uma maneira racional, né? Então, o mais importante é isso, que o compromisso é essa dimensão racional e ele vai nos levar a essa decisão. Qual que é a decisão que a gente vai tomar com relação à nossa relação, ao nosso relacionamento? Should I stay or should I go? Então, should I stay or should I go? Então essa é a nossa decisão, assim, que a gente vai tomar. Vou ficar na minha relação ou vou terminar? Não sei, assim, termino com a minha namorada ou continuo com ela, né? Então essa é uma dúvida da nossa música de abertura, inclusive aqui desse vídeo, né? Uma música famosa, enfim, Should I Stay or Should I Go? Mas é um tema bastante estudado na ciência e basicamente é isso que a teoria da Roosevelt vai falar sobre, né?
Eu mesmo publiquei um artigo sobre isso com esse título, assim, para ver que, para vocês verem como é importante essa decisão, como isso é uma coisa que nos afeta e a ciência, é claro que está estudando isso, né? Então eu recomendo a leitura desse meu artigo aqui, foi publicado em 2021 esse artigo na revista Sexuality and Culture, tá? Então essa é a nossa grande dúvida, should I stay or should I go? Né? Adoro falar errado, assim. Para concluir, então, eu vou apresentar um desenho esquemático que vocês vão estar vendo na tela desse modelo do investimento de Roosevelt, né? Então a gente vai ter satisfação do relacionamento, qualidades alternativas e tamanho do investimento como 3 variáveis que causam o compromisso. Então a gente vai ver como é que elas estão causando o compromisso, né? Então o compromisso para Roosevelt é uma conjunção dessas 3 variáveis, né? Então e o compromisso por si só, ele vai causar, então, essa decisão, essa variável binária, fico ou vou embora, assim, né? Ou não tem meio termo, quer dizer, até tem meio termo, a gente pode ficar num relacionamento, mas sem se dedicar, sem investir, sem doar, né? Que também é uma outra opção, assim, com tudo a gente tem meio termo, né? Mas, basicamente, mas não deixa de ser uma variável binária, assim, porque para nosso namorado, a gente vai dizer que vai ficar, se a gente vai ficar nesse meio termo, nesse lenga-lenga, né? Então é porque alguma dessas 3 variáveis está fraca, ou as 3, né, elas não têm força o tanto tempo. Então, se você quer decidir se termina ou se continua uma relação, simplesmente avalie esses 3 aspectos. Quanto que você está satisfeito com essa relação, se você acha que aquilo está atendendo às expectativas, como é que estão as alternativas fora, como é que está o mercado de namorados, de namorada fora dessa relação e quanto que tu investiu. Analisa essas 3 coisas, isso vai te facilitar na tomada da decisão. E você, agora eu vou perguntar para você que está aí do outro lado da tela, você, né? Esse vídeo te ajudou a pensar na tua relação, né? Se for publicável, deixe o que esse vídeo fez você pensar na relação. Se não for, não deixe nos comentários, né? Apenas deixe um comentário sobre o que você achou da teoria, enfim, desse modelo que eu acho bem interessante, bem didático, assim. A gente só precisa olhar para essas 3 coisas, assim. Olha para tua satisfação com o teu relacionamento, olha como é que estão as coisas em volta e olha quanto tu investiu na relação. Isso vai resolver o seu problema da dúvida se termina ou não a sua relação, né? Isso sistematiza a solução, deixa a dúvida mais palpável, né? Agora, se esse vídeo fizer você terminar a relação, a culpa não é minha, não vem me xingar nos comentários que meu ouvido não é pinico, tá? Então não quero saber de se você terminou a relação, porque tua relação tá frágil, não é culpa minha, tá? Agora, se tua relação tá forte, você vai olhar para esses 3 elementos e isso vai fortalecer mais ainda a tua relação, assim. Tu vai ver, putz, eu tenho os 3 elementos bem fortes, tenho que continuar aqui, tenho que investir, amo essa pessoa, vamos ficar junto, tá? Então esse é um vídeo que vai resolver essa sua dúvida de um jeito científico, de um jeito cientificaliente, tá? Que é a tônica desse canal. Se você gostou desse conteúdo, quiser mais conteúdo desse tipo, falando de ciência de amor, falando do amor de uma maneira científica, não do amor de uma maneira autoajudicalhente aqui, se inscreva nesse canal, que esse canal vai lhe trazer esse conteúdo na plataforma YouTube. Somos o maior canal de ciência do amor do YouTube. Somos o único, por isso somos o maior, enfim, né? Agora, se tu não quiser te inscrever, tudo bem, sempre não vamos brigar por isso, mas deixa aquele like, assim, só pra dizer que tu gostou desse conteúdo, que é inédito, assim, e ajudar no projeto Cientificaliente, que toda ajuda é bem-vinda, né? Muito obrigado, eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!